Fala, família vascaína, sejam muito bem-vindos. Uma verdadeira vergonha na Arena Neoquímica. O Vasco perdeu por 3-0. Ainda teve 2 gols aí do Corinthians anulado. O Corinthians não fez nem esforço para ganhar por esse placar, né? O Carille entrou com um time todo diferente. Não entendi nada. Pô, tem total culpa aí diante dessa humilhação que o Vasco sofreu, e já é caso para pensar, cara, se é para esse cara continuar no comando do Vasco, porque oferece perigo aí para a temporada do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. A gente já tinha visto que ele deu mole lá no jogo contra o Melgar, né, em algumas mexidas, e hoje simplesmente o cara entra aí sem o Verratti, sem o Hugo Moura, sem o Coutinho. Tá faltando mais gente aí que não entrou nessa partida, então entrou o Nuno Moreira, também não entrou, vinha jogando bem, né? Então entrou com o Lloyd, entrou com o Tietê, entrou com jogadores, cara, que não vinham jogando como titular, entrou com o Jair. Então um time totalmente diferente, entrou com o Payet também, diferente do que vinha jogando. Então um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, e como é que o cara não entra com o time principal, né, que vinha jogando junto? Como que você entra num jogo difícil com um time todo modificado, um time totalmente diferente? Então o Vasco ali com muita dificuldade, por acho que falta de entrosamento, né? Porque os jogadores que vinham jogando não são os mesmos das últimas partidas. Então o Vasco foi amassado na Arena Neoquímica. Como eu falei, teve 2 gols ainda anulados, cara, corretamente. Até 30 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0, com um gol do Yuri Alberto e um gol do Depay. E, cara, o Vasco simplesmente não sabia o que fazer quando conseguia chegar lá na frente no ataque, tá? Porque muito pouco chegava, muito pouco tinha posse de bola. Eu não me lembro de um lance ali de perigo no primeiro tempo. Então, terminou o primeiro tempo 2-0, o Vasco muito mal mesmo, cara. Que jogo revoltante de ver, cara. Que humilhação, cara, que humilhação. E o Fábio Carille, cara, ele tem que ser responsabilizado, penalizado, cara. Com certeza a torcida deve estar pedindo a saída dele. Então terminou o primeiro tempo, o Vasco perdendo por 2-0. Aí ainda teve 2 gols aí anulados no segundo tempo, né, por jogadas irregulares, impedimento. E o que acontece? Para finalizar, né, o Vasco no segundo tempo a mesma porcaria. Não jogou nada, o time teve algumas alterações aí entrou o Hugo Moura, entrou outros jogadores, o Cocão também, né, cara, jogou no time titular, eu esqueci até de falar, jogador que não vinha jogando, cara. Então uma formação totalmente aleatória que o Carille botou e prejudicou muito, né, o Vasco nessa partida. Aí, como eu falei, entrou o Teixeira bem no finalzinho do jogo, entrou outros jogadores aí no decorrer da partida, o Nuno Moreira também entrou, mas, cara, o time todo muito mal. Cara, o Vasco entrou derrotado, a verdade é essa. Ele entrou ali com uma postura de um time que já estava perdendo desde que botou os pés no gramado. O time simplesmente entregue, o time sem conexão, sem saber o que fazer com a bola. Como eu falei, no primeiro tempo o Vasco quase não chegou no ataque, e quando chegou lá na frente não sabia o que fazer com a bola, tanto que um gol do Corinthians, que se não me engano foi o segundo gol, aconteceu numa falha do Jair, que ele tenta dar um passe, ele erra o passe, bate no braço do jogador do Corinthians, o árbitro disse que foi jogada normal, né, porque ele não abriu o braço, e o Vasco toma esse segundo gol aí por conta dessa falta de criatividade, porque o Vasco chegava ali na frente da área do Corinthians e não sabia o que fazer com a bola. Então o time mal, todo time, tá? Não tem um jogador aí, cara, que dá para salvar desse time. E a maior culpa aí, no meu ver, cara, tem que ir em cima do Carille, tá? Porque é muita irresponsabilidade você deixar jogadores que vinham jogando, cara, no banco para poupar para o jogo de terça-feira. Ele tem certeza que vai ganhar a Copa Sul-Americana? O Vasco se dá o luxo de poder poupar jogador para o Campeonato Brasileiro? Então aí no finalzinho do jogo saiu o terceiro gol do Corinthians, que foi um gol contra do João Vitor. Uma jogada ali que o jogador Depay, se eu não me engano, divide com o Léo Jardim também, que não estava bem hoje.
e faz um gol contra. Então foi 3-0, como eu falei, sem esforço. O Corinthians pouco finalizou no segundo tempo e conseguiu terminar a partida por 3-0. Então, cara, um vexame revoltante, um jogo nojento, cara, do time do Vasco, cara. E principalmente, a culpa é dos jogadores, é claro, eu não vou tirar da reta a culpa deles, mas o Carille sim. O Carille tem que ser cobrado por essa responsabilidade, como eu falei. Cara, não tem como deixar um Verratti num banco num jogo contra o Corinthians. Não tem como deixar um Hugo Moura no banco. Não tem como botar o Lloyd Augusto para testar. Não tem como botar o Cocão para testar. Pô, não tem como deixar o Nuno Moreira com a qualidade técnica que ele tem ali pelo lado esquerdo no banco para testar. Então, cara, bota aí na conta de 90% aí do resultado na conta do Carille. E eu espero, cara, que ele seja cobrado. Eu não sei que desculpa que ele vai dar na coletiva, mas fato é que a torcida do Vasco passando uma vergonha, tá? Foi 3-0, poderia ter sido 5. Então, infelizmente, o Vasco foi humilhado na Arena Neoquímica, cara, pelo time do Corinthians. Segue o tabu, 18 anos sem vencer lá, e pior do que continuar o tabu de não vencer lá. Tomar essa goleada, cara, ridículo, triste demais e vergonhoso. E agora tem jogo contra o Puerto Cabello, terça-feira, em São Januário. Então, cara, que sábado terrível pro torcedor do Vasco, né, cara? Terrível demais, cara. Que atuação nojenta aí desse time. E é isso, cara. Enfim, não tem muito o que falar aqui. A gente fica com vergonha. E o torcedor vai ser sacaneado agora na rede social, né? Os jogadores do Corinthians tocaram a bola no final do jogo. Teve até olhar da torcida. Pra tu ver o nível que chegou de atuação do time do Vasco na partida. O único lance que eu vi legal ali foi o do Verratti, que deu uma cabeçada na trave no final do jogo. Fora isso, cara, o Vasco não jogou. O Vasco foi amassado, infelizmente. Valeu, família. Fique com Deus, tamo junto. Diogo Messina, VDM Vasco, aqui é Vasco. Tô indo embora. Bom fim de sábado e bom final de semana.